Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, nós estamos então na mesa redonda hoje tratar vários assuntos aqui interessantes. Nós não poderíamos deixar de apontar o Xavier. O Xavier está fazendo caricatura, vocês vão ver, o Xavier conseguiu fazer uma caricatura do Dr. Rubens com pescoço, não é? Uma coisa meio difícil, mas o Xavier conseguiu. Esse bate-papo dessa semana, como eu havia dito, então nós temos aqui o Dr. Rubens César Garcia Jorge, delegado da DIG de Avaré, o Dr. Júnior, que é advogado em Avaré e professor da Faculdade Edu Vale, e o promotor de justiça, Dr. Marcos Vieira Godoy. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer sempre o Xavier. O Xavier, vocês encontram ele lá no Facebook. Ele tem um site complicadíssimo, mas eu vou tentar falar. www.xavierdelima1whitesite.com/chave. E tem o Face, Sebastião Xavier de Lima. O que ele é? Ele é ilustrador, que mais que é, Xavier? Então, eu estou apresentando novamente, né, meu estilo novo de pintura, que eu passei a assinar Sebastião Lima, e desde 2011 coisa é um de artista, estilo, né? É um Cada estilo hora é uma diferente. coisa. E estou aproveitando nessa exposição, mostrando uma maquete de escultura, que eu chamei Esqueléticos Estruturais. Está lá para todo mundo ver, que é uma previsão de alguma escultura um dia que eu vá conseguir realizar. Onde as pessoas podem ver? A exposição vai ficar até o dia 30, né, no Centro Cultural Esther Pires Novaes. Fica ali na Rua Ceará, pertinho do Centro Administrativo. Até o dia 30. Ótimo. Beleza? Então, pessoal, vamos lá ver o Xavier lá. Além de você poder visitar o trabalho dele no Facebook, ele sempre está postando nas páginas. E no final desse bate-papo nosso, nós iremos mostrar as caricaturas que o Xavier fez, ou as ilustrações, as que não forem cortadas pelos convidados, é evidente, né? Doutor Rubens, muito obrigado por ter vindo aí. A palavra está com o senhor para as apresentações iniciais e depois nós vamos bombardeá-lo de perguntas. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Dr. Júnior, Dr. Marcos, é um prazer estar com vocês aqui, né? Esse assunto com relação às delações premiadas é o que está em voga hoje, né, no nosso país. Há os prós e os contras, há um debate acalorado da acusação, da defesa, da população, da esquerda, da direita. Hoje o Brasil vive, podemos dizer assim, uma convulsão nessa área em razão dessa operação Lava Jato. Mas é uma operação que eu acredito que veio para passar limpo o Brasil. Eu acredito que no máximo aqui em 5 anos ele vai estar resolvido. Nós vamos passar para um plano melhor na economia, na política. Passar para um plano melhor, de repente, tem que passar para outro plano, é para morrer. Não, esse não, eu prefiro passar por cima desse, né? Mas eu acredito que logo, logo nós estaremos no rumo certo, mas nós temos que mudar muita coisa. Fora a Operação Lava Jato, nós temos que mudar, no caso da PEC da Previdência, tem que ser aprovada a reforma trabalhista, a reforma do Estado eleitoral. Essa é a principal reforma que eu vejo. Porque nos dias de hoje, esse tipo de campanha política aí, nós não vamos conseguir mudar os tipos de políticos que governam nosso Brasil. Doutor José Antônio Gomes Inácio Júnior, o que o senhor tem a me dizer? Gostaria de agradecer o convite. É um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês, nessa banca, para debater um assunto, como disse o doutor Rubens, que está hoje em baila em todos os jornais, em todas as mídias digitais, né, e não digitais, a questão da delação premiada, né? Eu acho que é um tema que vale a pena um debate, vale a pena a exposição de ideias de pessoas que trabalham nesse meio, mas com um viés totalmente diverso, né? Nós temos aqui um delegado de polícia, um representante do Ministério Público, eu sou advogado, o Dr. Wagner também é advogado. Então, cada um tem um viés, tem um ponto de vista a respeito dessa situação toda. Tanto do ponto de vista mais objetivo da Operação Lava Jato,
tanto quanto do ponto de vista mais macrosocial, né? Ou seja, os efeitos disso para o Brasil a curto, médio e longo prazo, né? Então, é um prazer, é uma satisfação estar aqui. Tenho certeza que a nossa reunião será profícua e, principalmente, a quem está nos assistindo também irá, talvez, ampliar um pouquinho mais os seus horizontes com relação a esse tema tão interessante. Muito obrigado, doutor Júnior. E daí, doutor Marcos? Como o senhor vê isso? Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, Dr. Wagner Bertoli. Aqui, entre amigos, é mais fácil a gente conversar, né? Dr. Rubens, Dr. Júnior, aqui que estamos sempre trabalhando, como disse o Dr. Júnior, muitas vezes em lados opostos, às vezes com pensamentos diversos, porque cada um defendendo o seu ponto de vista e cada um defendendo o interesse social pelo qual atua realmente em sociedade. Mas eu acho que mais do que falar sobre delação premiada, a gente está aqui para falar principalmente sobre corrupção. Sim. Porque a colaboração premiada, como previsto na lei em nome, colaboração premiada, é apenas uma das formas de se combater efetivamente a corrupção. Acredito que tem trazendo um resultado sensacional. Acho que a Lava Jato, existem várias críticas e tudo mais, mas eu acho que a sociedade como um todo deve aplaudir de pé o que tem acontecido na nossa sociedade hoje. Não é um acontecimento qualquer, não é um julgamento qualquer. E isso tem se difundido para outros casos. A gente vê não só a Lava Jato, mas alguns outros casos em Brasília estão algumas investigações diferentes da Lava Jato. E, às vezes, acaba sendo confundido até pela sociedade como Lava Jato. Mas não é tudo, né, que decorre da Lava Jato. A gente tem aí várias outras investigações que começou realmente com a Lava Jato porque a lei acaba sendo recente de organização criminosa, a possibilidade de colaboração premiada, que é uma das formas mais que causam possibilidade de a gente investigar efetivamente a fundo a organização criminosa e colocar fim, talvez, a ela. Difícil, espero, como o Dr. Rubens mencionou, espero que a gente consiga efetivamente chegar a pelo menos dar uma melhorada. Dar uma melhorada na sociedade, Tô bom. O doutor Júnior, em relação começando, a corrupção, nós temos hoje esse instrumento aí, que é a delação, que todo mundo chama, né, de delação, tal. Como o senhor vê como advogado? Bom, Wagner, na qualidade de advogado, eu tenho algumas reservas com relação à forma que está acontecendo, a forma que estão sendo conduzidas essas delações, né? Eu acho que a lei ela é válida, ela é muito bem-vinda do ponto de vista social, do ponto de vista até antropológico, ela é muito bem-vinda no nosso sistema jurídico. Mas uma coisa me preocupa demais na maneira com que está acontecendo essas colaborações, principalmente na Operação Lava Jato. O artigo 4º da lei, ele dispõe que o cidadão tem que ter voluntariedade para que ele possa colaborar efetivamente com as investigações. E o que nós estamos observando, pelo menos na mídia, é que o cidadão ele é preso de maneira preventiva, temporariamente, depois de forma preventiva, e aí ele encarcerado, ou seja, ele sob custódia do Estado, eu vou buscar uma voluntariedade dele. Então, eu tenho algumas ressalvas com relação a esse momento da coleta da colaboração dele, ou seja, no momento em que ele está segregado judicialmente, eu vou e coleto a colaboração premiada dele, né, entre aspas, premiada. Então, eu acho que a lei é válida, eu acho que é um instrumento que veio para ficar, não acredito que tão cedo, ou talvez acho que nunca será retirado do nosso ordenamento jurídico, esse instrumento, e ele é válido, mas eu acho que precisa refinar. Eu acho que nós temos muita coisa ainda para ajustar. Talvez a Lava Jato seja o grande laboratório para que a gente possa, num futuro não muito distante, aprimorar toda essa técnica, todo esse mecanismo, para que nós não tenhamos extremos. Então, eu vou citar 2 casos que são públicos, né? Não tem nenhum tom pejorativo. Nós temos, por exemplo, as primeiras delações, né? Nós temos o caso do Marcelo Odebrecht, que está preso há mais de 1 ano, etc. e está naquela situação toda. E temos na minha opinião, né, a delação premiada dele sob custódia, ela na minha opinião, não tem voluntariedade. E temos uma delação da JBS em que os executivos, os corruptores, não foram sequer denunciados. No acerto, né, no termo de composição, não houve sequer a denúncia criminal, e eles confessaram inúmeros
ilícitos está no jornal de hoje, acho que no Estadão de hoje, a pena deles, se fosse somado em concurso material, passaria de 2.000 anos. Está no jornal de hoje, essa é a questão. Então, eu acho que nós temos dois extremos. Né? Um que foi coletada a delação dele sob custódia e o outro que não estava sob custódia, mas foi extremamente benevolente. Penso eu que ajustes deverão ocorrer ao longo do tempo, mas eu acho que, a priori, a lei ela é bem-vinda. Veja bem como o nosso artista Xavier anteviu isso daí. Olha lá, o Xavier ele fez essa ilustração aqui, colocando prata, ouro e bronze. Dependendo da delação, era o ganho, hein, Xavier? Antes de acontecer isso, já tem bola de cristal. Doutor Rubens, o que o senhor acha disso tudo? Concorda com o doutor José Inácio, que tem que prender o sujeito para ele falar? Passarinho na gaiola canta? Que a gente fala na atividade policial, né? Certos tipos de pássaros só cantam na gaiola, né? Mas o que eu acho interessante aí é que é indúbio, né? Que o doutor Júnior falou, vai ter que ser refinada essa parte aí. Porque não existe voluntariedade quando você está preso, né? Mas aí nós temos que ver o outro lado para a sociedade, né? Qual seja, como é que nós vamos fazer o maior empresário do Brasil, os maiores banqueiros brasileiros, as maiores economias do Brasil, com os melhores criminalistas, ele ia falar alguma coisa. Nunca se chegou tão perto, nós nunca chegamos no pé desses indivíduos, né? Que sempre mandaram no Brasil, na elite brasileira, podemos assim dizer. Tudo, né? A elite envolvida com a corrupção política, né? Tudo. Se não fosse a corrupção política, a nossa elite política não teria essa corrupção também. Mas eu acho que precisa ser refinado esse lado aí, por causa da voluntariedade, e tem que ter a efetividade. No caso do Dr. Júnior bem expressou, no caso do Marcelo Odebrecht, ele foi o primeiro, né? Então ele foi o primeiro boi de piranha que caiu e teve que... demorou para ele fazer a delação premiada, mas ele viu que os executivos deles não iam segurar a peteca, ele acabou no final fazendo. Tanto é que eu sei, os jornais falam que ele está rompido com parte da família, com o pai dele até por causa disso, né? No caso da JF, que é a holding dona da JBS, os dois donos, prevendo que eles seriam a bola da vez, eles se anteciparam. É que nós dissemos até na antessala. O dele foi outra figura, né? Não foi a delação, né? Foi a delação. Não foi aquela infiltração lá? Não foi a ação controlada no meio, foi uma das partes. Também ação controlada. Ação controlada também. Ação controlada, ela faz parte da mesma lei, sim, da 12.850, e foi usada. Porque eles foram os primeiros, se ofereceram já para fazer isso. Inclusive colocaram o nosso presidente da República numa situação constrangedora, né? E mostrando realidade, né? Nele. Não, eu falo porque é o atual. Nosso, porque ele é o atual, é ele que é o presidente, né? E é uma pessoa que com conhecimento jurídico invejável, sim. Ele é, podemos dizer. Doutor Marcos, fazendo só uma explanação rapidíssima em relação da diferença aí da delação dessas duas figuras aí. Inicialmente, eu vou ter que começar discordando de todo mundo aqui. Não, manda. A finalidade é essa. Já fiz júri hoje. Então nossa, então vem afiado. Eu advogado hoje já, então vou ter que começar discordando. Na verdade, apenas vou discordar a ponto de falar sobre a delação premiada de quem está preso. Porque tem sido muito criticada essa situação de delação premiada, colaboração premiada das pessoas que estão presas. Só que 3/4 das delações premiadas feitas na Lava Jato foram feitas por réus soltos. Apenas 1/4 das delações premiadas foi feito por réu preso. Então, a gente não pode falar, não, estão prendendo para que ele fale. Mas a imprensa não tem falado isso. Não tem falado, mas se for pesquisar no Google, vai achar então, os dados da delação premiada. Então, mas ontem eu vi uma crítica, esse do Janot lá, que acho que foi o William Vapp que estava dizendo, assim, tem que vir e falar para o povo, porque senão começa a perder o apoio. Vou mais longe. Tem sido muito criticada a questão da delação do Wesley Batista e das vantagens que eles obtiveram com essa delação premiada que eles fizeram. A questão é, quando na história do Brasil, ou na história, às vezes, de qualquer outro país que a gente veja, Estados Unidos, que teve um presidente da República sendo filmado numa suposta prática criminosa ao vivo, exatamente na ação controlada. É a primeira vez. E quem mais alto do que o presidente da República a gente pode imaginar de... É o poder, né? Então, assim, a questão é o seguinte... Então, apenas vou falar. A colaboração premiada que eles fizeram incluiu a ação controlada. Em que sentido?
Alguns colaboradores anteriormente, delatores anteriormente, vinham simplesmente falando de crimes que tinham acontecido. Aconteceu tal crime, você é obrigado a delatar os crimes que aconteceram, todas as pessoas que participaram e todos os crimes que eles fizeram. Exato. Eles fizeram isso. Só que não falaram de crimes que ainda estavam por acontecer ou que estavam acontecendo. E esse momento acontece a ação controlada. O crime está acontecendo, você vê uma entrega de mala de dinheiro. E nos crimes normais, quando não se trata de organização criminosa, você é obrigado a fazer uma prisão em flagrante. O Dr. Rubens pode falar, se um crime é praticado naquele momento, você é obrigado a fazer prisão em flagrante. Senão, você pode até prevaricar. Essa ação controlada ela é bem controlada pelo Ministério Público e Judiciário. Essa ação controlada, no entendimento judicial, ela necessita de uma autorização judicial, necessita de um controle judicial, necessita de um pedido do Ministério Público para que um crime que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, vai ter uma entrega de uma mala de dinheiro, o que quer que seja, um crime vai vir a acontecer de uma forma iminente, e você permite que não seja feito flagrante. Então, você difere no tempo para que lá na frente você possa usar aquelas provas. É claro que você usa, como foi colocado um chip, uma forma de acompanhar para onde ia aquele dinheiro. Então, você faz esse acompanhamento para que esse dinheiro seja posteriormente recuperado, mas você não prende naquele momento. Por quê? Porque estava acontecendo naquele exato momento um crime de corrupção. Até um exaurimento de um crime de corrupção. E a crítica que estão fazendo aí, evidente que não foi flagrante, mas entre aspas, foi uma armação, foi um flagrante armado, não foi flagrante. Mas foi armado o circo, isso é opinião minha, não que as pessoas envolvidas estejam sendo canonizadas, não é isso. Mas tem parte da imprensa dizendo que isso daí foi uma armação, foi um teatro assim, mas sem a participação das pessoas envolvidas aí. A gente não tem acesso integral ao processo para saber exatamente como aconteceu. O que a gente imagina, olhando das matérias que a gente vê no jornal e tudo mais, é que quando um empresário vai chegar, um presidente vai marcar uma conversa com o empresário 11 horas da noite no Jaburu, que é para não ser uma conversa informal, para não constar de agenda. Aí tem, né? Não, mas é o que eu estou dizendo, aí tem. Sim. Indiscutível. Então, isso. assim, se prevê, ele não prepara nenhum crime. Não há, diferente de você falar, chegar para o traficante e falar, viu, você traz, eu quero comprar droga, traz droga para mim. Isso até se considera, poxa, essa venda foi uma venda de um flagrante que o pessoal fala, isso foi preparado, foi armado, foi manipulado. Mas é diferente de você falar, e aquela droga que você já tinha em depósito lá? Sim. Porque você vai lá e acha toda aquela depósito. É outro crime. Então, a gente... Num primeiro momento, é possível que na hora ele fale, você quer 500 mil? Não, mas eu posso ver todos os outros delitos que foram praticados ali naquele contexto. Eventualmente, você pode considerar que um daqueles crimes tenha sido de forma preparada. Não acredito que foi, porque ali pela conversa que a gente tem divulgada, não houve nada de manipulação. Mas é uma O que é interessante ali, esse conluio entre os dois que eu acho, o senhor concorda também, é que eles fizeram aquilo ali para tentar obstruir, né? Sim. Uma investigação do porte da Lava Jato ali, para o outro lá, para o Eduardo Cunha, ficar quieto, não abrir a boca no que sabe. Aí que eu vejo a gravidade. Sabe, o Rubens, sabe o que eu acho que aconteceu nessa história? Aquela história de puxar a língua. Foi lá e falou, vamos isso dar é normal, você puxa a língua. Não é isso? É normal, Não, vamos dar a informação. Então, mas pela intimidade que eles tinham, você já viu correndo, é claro aquilo ali. Ali ninguém, quem que tem intimidade com o presidente da República de ir lá e bater um papo chamando de você, ele, no maior, né? Mas tem bastante coisa, bastante pontos aqui que o Dr. Júnior falou que precisam ser repensados, eu acho, no futuro. Eu acredito o seguinte, só fazendo um parênteses, Wagner, que eles deram a facilidade para negociar a facilidade, porque a delação premiada, né, a negociação toda estava ocorrendo. Embora teve ação controlada, tudo, aquilo, eu penso, não estou defendendo o Temer, nem tenho a procuração dele para isso, não estou defendendo ninguém, mas eu acho que eles forçaram aquela situação para ter uma delação premiada vantajosa. Puxou a língua. Eu vou dar algo a mais. Eu vou dar um presidente da República para vocês, para ter uma delação, né? Tanto que ele foi premiado com nem denúncia não teve, né? E a multa que eles tiveram foi irrisória. Só a especulação com o dólar que eles fizeram e com as ações da empresa, eles pagaram a dívida, a multa, que pode gerar a perda da colaboração premiada deles. Isso é no segundo momento. Calma aí, porque senão... Pessoal, aguarde que voltaremos já nesse assunto. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.